Os nossos ministrantes de hoje é o Guilherme Machado Nunes, licenciado, mestre e doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui experiência docente em diversos níveis, tendo atuado na Rede Municipal do Ensino e no Instituto Federal de Santa Catarina, lecionando no ensino médio, técnico integrado e no curso superior de pedagogia. Integra o GT Mundos do Trabalho, da Ampul, e o GT História e Marxismo, também da Ampul. Tem experiência na área de História, com ênfase na História Social do Trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: Brasil republicano, movimento operário, leis trabalhistas, comunismo, gênero e biografias. Atualmente realiza pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Genebra. Carlos Fernando de Quadros, doutorando em História Econômica pela USP, é mestre em História Social pela mesma instituição, licenciado em História pela URGS. Em seu mestrado, estudou a trajetória política e intelectual de Jacob Gorender, na qual objetivou discutir, através desse estudo de caso, como o pensamento crítico desenvolvesse no Brasil do século XX, especialmente entre as décadas de 20 e 70. É professor no Instituto Federal de São Paulo, lecionando a disciplina de História no curso de ensino médio e no curso integrado, ao curso de Mecânica. Participa do do grupo de estudos Broadwell, Laboratório de Economia Política e História Econômica da USP, atuando na área de História Contemporânea, História do Brasil Contemporâneo. Então, esses são os nossos historiadores que vão nos ensinar várias coisas hoje, e depois da aula, como a Júlia bem apontou, ou durante a aula, se acontecer alguma coisa, vocês têm a ferramenta do chat para se manifestar. Eu vou deixar os nossos convidados aí bem à vontade, agradecer a presença de vocês e a presença dos nossos palestrantes. Muito obrigada. Boa aula a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Agradecer aqui especialmente a Andréia, né, que não só nos convidou para essa noite de hoje, né, não só para lecionar pelo menos 2 aulas, né, aqui do curso, né, já teve a de terça-feira, mas também, né, organizou tudo isso. Também agradecer aí ao trabalho da Júlia, né, que está gentilmente aqui nos gravando, aceitando gente, recebendo. Agora é o ataque fascista, não sei se vocês ouviram do meu gato, gente, que ele costuma miar, especialmente no momento das minhas aulas. Mas também passando aí. Já queria dizer que, eu não sei se a gente vamos aprender muito hoje, mas o que eu acho é que a gente vai conseguir, talvez, trazer algumas questões, assim. Eu acho que isso é mais interessante, né? Trazer uns elementos para o debate, enfim, porque também é um desafio muito grande, né? Tratar desse tema, tratar desse período, né? Em só 2 horas, né? Isso que 2 horas a gente ainda tem o debate e tudo mais, sendo que isso aqui é tema pelo menos para um semestre de estudo, pelo menos, né, todo esse período. E que, óbvio, né, está ganhando um novo relevo, digamos, né, o estudo da extrema-direita, especialmente do fascismo, né, por razões que a gente vai... que todo mundo aqui intui, que acho que a gente vai perceber um pouco mais hoje, né. Então, justamente, né, já explicando um pouco esse título do proto-fascismo, né, esse termo um pouquinho... parece meio pernóstico e tudo mais, né? Mas está na bibliografia e tudo, né? Ele nos traz justamente para esse problema que já indica nesse nome, né? Que é de uma situação prévia, né? Ao fascismo plenamente constituído, né? Ou seja, né? A gente está discutindo, né? No nosso foco aqui, a gente vai falar de Brasil, bem especificamente aqui na aula de hoje, né? Tem alguns tópicos mais alargados, né, em outras aulas do curso e tudo, né, mas como se desenvolve, digamos, né, essa extrema-direita que vai ser fascista aqui no Brasil, já demanda que a gente discuta questões, discuta elementos em processo, né, tanto da estrutura histórica, né, em que esse fascismo vai se mover, quanto justamente das bases, das origens, né, do que vai se configurar como, né, a corrente do fascismo no Brasil naquele período, e aí fica a sugestão, quem sabe, em outros momentos, né, para a gente talvez discutir algumas coisas de longa duração um pouco mais. Pode passar, Júlia, por favor. Então, antes de tudo, né, por razões de compromisso, eu não consegui acompanhar a aula da Andréia, né, na terça-feira, né, não sei se foi feita alguma discussão mais conceitual, né, sobre o que é
esse problema, né, que se coloca, né, que está no centro, digamos, né, aqui do próprio curso, né, já que estamos falando de fascismo e antifascismo, então, esse problema, né, dessa variante contra-revolucionária a gente vai discutir, e nesse sentido, acho que a gente tem que, uma primeira premissa, né, é entender também, falei, mas também não vou discutir muito conceito na realidade, né, mas pelo menos trazer para a gente alguma, digamos, alguma baliza histórica, né, de como emerge, né, esse problema político, né, esse fenômeno, esse movimento. E aí aqui já o próprio título aqui do slide já indica, né, é um fenômeno do capitalismo monopolista, ou seja, né, da chamada etapa imperialista, né, do capitalismo, né, ou seja, né, quando justamente, né, a gente tem a formação dos monopólios e tudo mais, né, o capital financeiro, enquanto aquela junção entre capital de financiamento e capital industrial, né, a necessidade de exportar capitais, enfim, de procura de mercados cada vez mais amplos e com isso também, né, uma partilha da terra por vezes, né, a partir da ocupação política, né, e da ocupação militar, mas muitas vezes por causa da penetração, né, desse capital, enfim, né, a partir de acionistas estrangeiros e tudo mais, enfim, né, esse momento em que começa a ter essa concentração de capital cada vez mais acentuada, né, em alguns capitalistas particulares, em grandes monopólios, em grandes indústrias, enfim, né, essa conjuntura que vai dar na Primeira Guerra, né, como a gente bem sabe, né, guerra imperialista já chamada, né, por muitos, digamos, os personagens que viveram, né, naquele momento, com isso, né, a gente tem uma série de contradições aqui que nem tem como desenvolver agora, a gente pode discutir depois. E dentro, né, desse momento histórico, a questão da produção e da apropriação do lucro, ela demanda justamente uma organização do conjunto da vida social, do conjunto da vida econômica, ou seja, né, das mais variadas facetas, né, da vida. E mais concretamente, né, a própria realidade da guerra, que foi consequência do imperialismo, né, consequência da batalha de concorrência, enfim, por espaços, por influência e tudo mais, leva justamente a uma crise econômica, né, e aí a gente pode acompanhar, seja na produção fílmica, literatura e tudo mais, né, para além das próprias, sei lá, documentações do período, que na Alemanha, especialmente, né, a gente vai ter essa situação de empobrecimento, especialmente das classes médias, né, e de uma desclassificação social, ou seja, né, os caras, eles são, digamos, deslocados do que seria uma vida burguesa ou em vias de tornar-se isso, justamente para o contrário, né, quer dizer, para perder, quando a gente está falando de desclassificação, perder qualquer posição, né, dentro da estrutura social, né, dentro da vida econômica e tudo mais, ao mesmo tempo que a gente tem essa desclassificação que a gente verifica, especialmente em setores de classe média, mas também largos setores da classe trabalhadora que se tornam desempregados, antigos combatentes de guerra, né, que estão deslocados daquela vida de enfrentamento nas trincheiras e agora não encontram também local para se recolocar, né, na vida social em reconstituição. Para além disso, a gente tem, né, uma situação de queda na taxa de lucros muito acentuada, né, naquele parque industrial que foi destruído com a guerra e tudo mais, né. E aí, com essa queda na taxa de lucros, junto, né, a uma situação que é fundamental, né, se a gente pensa, como eu falei, para pensar antifascismo, a gente tem que discutir fascismo, para discutir contra-revolução, né, que é justamente, né, o motor do fascismo, a gente tem que discutir também revolução, né, no caso. E aí, a gente tem, como é bem sabido de todos, como, sei lá, uns 4 anos atrás, quem estava acompanhando toda essa estrutura de minicursos, enfim, de eventos, né, no tempo que a gente tem saudade do presencial, é uma conjuntura de luta social aberta e de insurreição no planeta inteiro, claro. A gente lembra de 17, especialmente vai vir o caso, né, da Revolução Russa, né, da vitória dos bolcheviques em outubro de 17, mas, na verdade, esse é o momento, né, ainda dentro dessa conjuntura da Primeira Guerra, que se abre
sei lá, gente, onde vocês procurarem, tinha enfrentamento social. Rússia, como já foi falado, sei lá, o México, né, antecipando muita coisa, já estava numa revolução desde 1910, sei lá, China, Turquia, enfim, o noticiário é longo, Espanha, Itália, é uma conjuntura que vai durar cerca de pelo menos uns 5 anos, né, de avanço depois de certo refluxo, de derrota. E aí, a questão fundamental, para focarmos só no caso, né, da Revolução Soviética, é que justamente coloca a junção, né, de toda essa agitação que já estava em processo, mais digamos, exemplo vitorioso, né, que fomenta muita, digamos, né, dá uma gasolina a mais, né, nesse incêndio, traz um problema para as classes dominantes que já estavam com essa crise econômica, né, já estavam com a crise de redefinir, inclusive, né, os mapas globais com a Primeira Guerra, definir territórios, é como reagir justamente a essas insurreições, né? Como reagir, seja reação militar, né, nos diferentes territórios e tudo mais, como também o problema de como é que tu vai reagir à insurreição do burguês, no caso, né, o burguês concreto e tudo mais, na tua própria fábrica, né, nas suas plantas fabris, nos latifúndios, enfim, né, como barrar esse movimento, ao mesmo tempo que tu necessita, né, justamente repor a taxa de lucros, né, recolocar a produção, inclusive, né, trazer uma disciplina, isso é uma coisa importante para essa classe operária, né, e também redefinir algumas estruturas produtivas, né, recriar algumas coisas, criar uma disciplina do trabalho, disciplina científica do trabalho, né, uma nova forma de organização da produção para essa nova conjuntura. E aí, com isso, né, a gente tem justamente, né, a oportunidade histórica em que muito daquele proto-fascismo, ou seja, né, muito dessas ideias contra-revolucionárias, né, ou seja, um tanto quanto muito mais radicalizados, por assim dizer, do que algumas ideias conservadoras, reacionárias e tudo mais, né, que eram relativamente marginais no cenário político até então, ganham, né, um novo patamar, ganham corpo, ganham massa, né, com essa base social policlassista ali que a gente colocou, né, especialmente essa classe média desclassificada, ex-combatentes de guerra, desempregados, enfim, também amplos setores da classe trabalhadora que se tornam, né, também são interpelados por esses fascistas, e especialmente financiamento, grana de latifundiários e também, né, desse capital financeiro que eu estava falando agora há pouco, né. Com isso, né, a gente tem o caso inaugural, que inclusive dá nome ao fenômeno, né, que é o das legiões fascistas na Itália, né, das legiões e milícias fascistas, né, que tomam o poder em 22, mas já estão em atividade desde 1919, né, congregando diferentes grupos, né, dessa extrema-direita, enfim, mas que não é exclusividade italiana, também não vai ser exclusividade alemã, uma década depois, mas vai se colocar em diferentes territórios afetados por essa crise que foi a Primeira Guerra. E esse é também o caso do Brasil, afetado nas insurreições da classe trabalhadora, afetado também, né, nesses, digamos, ensaios de reação. Passa, por favor, Júlio. E para isso, né, para a gente entender justamente, né, a conjuntura essa, né, de luta social tão aberta, né, tão radicalizada no Brasil, temos que justamente, né, também entender o que é o Brasil nesse momento, né, do imperialismo, né, em que o imperialismo emerge e tudo mais, né, o Brasil nesse tempo, né, de, digamos, predomínio, né, desse capital monopolista, né, na economia, nas relações internacionais, enfim. E aí a gente tem justamente, né, período que toda uma bibliografia, e eu concordo, gosta de chamar um momento de hegemonia oligárquica, né, ou seja, né, de direção do Estado e da sociedade, né, por diferentes setores, especialmente ligados, né, à agricultura, né, de exportação, enfim, né, da monocultura, e no caso, né, aqui, como a gente pode ver,
pela exploração de escravizados e escravizados, né, a monocultura do café, né, o café, digamos, né, ele emerge não só na cena política e econômica brasileira, torna-se também, né, a mercadoria de maior circulação no planeta durante o século XIX, né, alimentando a Revolução Industrial, enfim, né, é a principal pauta de exportação brasileira, e ela leva também à emergência, né, de um tipo, uma classe dominante específica, para ser mais exato, né, que é justamente a oligarquia paulista, né, a oligarquia dos fazendeiros de café. Eles começam a galgar posições cada vez maiores, né, a partir da segunda metade do século XIX, né, são atores super importantes na proclamação da República, né, e estão em plena articulação. Vocês podem ver que, lado a lado, né, com essa cultura de exportação, a gente precisa também de toda uma estrutura, né, de toda uma transformação na vida econômica e tudo mais, para justamente, né, nutrir essa produção, né, essa comercialização. E no caso aqui a gente tem, né, com a ferrovia aqui em imagem, né, a necessidade de aparelhar, por exemplo, portos, aparelhar transportes, enfim, né, construir eletricidade nas cidades, né, e aí a gente vê andando para aqui, tanto essa oligarquia quanto junto, né, agentes estrangeiros, né, especialmente do capital inglês, que tem uma posição, vocês já devem lembrar, né, pelo menos desde o momento da independência, de proeminência, né, na economia brasileira, né, torna-se a nova dependência brasileira, né, e aí de um novo caráter, né, com relação a esse imperialismo inglês. Então percebam, né, que eu acho interessante essa imagem para a gente ver essa exploração a mais tradicional possível, né, da força de trabalho, né, essa relação de, sei lá, longuíssima duração, né, que remonta a todo um passado colonial de exploração do braço do escravizado e da escravizada, né, desse trabalho na terra, né, dessa reposição, dessa relação de cultura de exportação e tudo mais, a partir do latifúndio, da exploração do trabalho escravo, lado a lado com essa transformação que está em processo, né, com começar a cortar parte do território nacional por ferrovias, né, essa exploração toda que envolve, né, modernizar portos também, né, que antes a comunicação, digamos, entre diferentes produtos do mercado interno era por navegação de cabotagem, agora a gente começa a ter trem. A própria circulação torna-se muito mais rápida, né, de informação, de comunicações e tudo mais. Né? Então, a gente tem, né, essa convivência que eu acho importante a gente trazer para entender essa emergência, né, desse momento que a gente vai ver de revolução e reação. Passa, por favor. Tanto que, outra imagem importante justamente desse momento, né, até essa demanda de modernização por parte, né, das classes dominantes brasileiras. Tal o caso aqui, por exemplo, né, da reforma Pereira Passos, que eu acho bastante significativa desse momento, né? Essa reforma, salvo engano, inspirada na reforma do Haussmann, lá em Paris, em 1870, se não me engano, e que é justamente, né, tentar constituir esse Rio, capital da República, né, maravilha, moderno, né, de feição europeia, né, tal qual Paris, né, o centro do mundo civilizado daquele momento, justamente, né, a partir dos escombros, né, desse rio colonial ali, como está na matéria, né, essa tentativa de apagar, digamos, né, esse passado colonial, tentar apagar essa imagem de um Brasil de passado e colocar esse Brasil de futuro para as classes dominantes, e que vai redundar, por exemplo, né, em quebra de cortiço, tudo mais, expulsão de pessoas das cidades, né, pessoas essas que não eram, inclusive, interlocutor político, não eram tomados, né, nem como cidadão, digamos, de segunda classe, né, não existiam no discurso político de então. Acho que isso é uma coisa importante para a gente começar aqui a pontuar. Tem como passar, por favor? Justamente aqui, esse documento aqui é bem bacana. Depois acho que a gente pode mandar para vocês também o material, junto com as referências, né, que não vai dar nem tempo de ler aqui, mas é interessante que esse documento, para mim, ele é bacana porque ele abre, digamos, né, muitos dos caminhos para a gente desenvolver aqui. Por quê? Esse jornal, Spartacus, no qual ele saiu, né, ele era uma publicação
de anarquistas, né, em 1919, muito positivamente influenciados, né, pelo exemplo da Revolução Russa, e que estavam tentando constituir, né, uma organização política mais sólida do que as que tinham até então, com maiores ligações, né, entre diferentes militantes em pontos distintos, né, do país, tudo mais, ou seja, construir uma organização nacional, construir uma organização que, digamos, orientasse de forma mais acertada os diferentes intentos que eles estavam tendo, né, de subverter realmente, né, o governo de então, né, ou seja, né, de constituir uma revolução tal qual aquela revolução que ocorria na Rússia. Mais do que isso, né, eles se entendiam enquanto, digamos, né, episódio local, as diferentes lutas sociais aqui no Brasil, de uma batalha universal. A Revolução Russa era um episódio desse momento, né, mas era tudo parte, digamos, né, desse mesmo processo. E isso, falei em 1919. Por quê? 1919 já começa a marcar os momentos finais, justamente de uma conjuntura, né, muito importante de lutas sociais aqui no Brasil, mas não só, também, né, para a gente dialogar um pouco com a consciência, né, desses sujeitos aqui que a gente está discutindo, né, era realmente, e até comentei antes, uma conjuntura de agitação social no mundo todo, mas, e a gente já vai falar um pouco, né, dessas lutas mais concretas aqui no Brasil, o interessante é que esses anarquistas, né, isso é um texto manifesto, né, ou seja, tem toda uma história do movimento, tem todo um projeto, né, de ação para a conjuntura dada e também, né, como estratégia maior de constituição de movimento, tudo mais. Tem uma interpelação justamente, né, para um determinado sujeito, no caso a classe trabalhadora, enfim. Eles se apresentam, né, nesse texto manifesto justamente como os únicos que, até bem pouco, esse até bem pouco é importante, né, falavam, né, da chamada questão social. E realmente, esse termo, essa aqui é a questão, eles falam, né, a gente era acusado de maluco, né, porque no Brasil não existia questão social, ou seja, né, no Brasil, e essa era é uma alegação que a gente encontra na documentação da classe dominante daquele momento, há muita terra, logo tem, digamos, né, muito meio para quem quer trabalhar. Não existe a miséria, não existe essa questão social que só há na Europa. Quem tenta discutir esse tipo de tema, quem tenta trazer, digamos, ideologias que dialogam com isso, né, que se baseiam nessa argumentação, justamente está trazendo problemas que são exóticos, né, são de fora, enfim, não dialogam, né, com o nosso solo histórico, enfim, né, são mentiras que só desencaminham, né, a nossa vida normal por aqui. Enfim, só que eles eram até bem poucos únicos que falavam disso, pois aqui, né, apanhada de surpresa, nossa burguesia deitou as vistas atabalhoadas e perplexas sobre o assunto, né? Ou seja, justamente aqui eles começam a falar de parlamento, na imprensa, né, de mensagens presidenciais e tudo mais. Há 2 anos, essa é uma coisa importante, né? Tenta-se resolver agora essa questão social no Brasil, né? Tentando trazer distintas leis e tudo mais, tentando trazer alguma resposta para esse problema, que se até então era algo absolutamente marginal, até há cerca de 2 anos, antes de 1919, em 17 torna-se essa questão que a imprensa graúda, né, para usar o termo deles, a nossa burguesia, os parlamentos, enfim, precisam trazer alguma resposta a esse problema. E no caso de 1917, passa, por favor, é o ano das grandes greves no Brasil, né? É um ano que a gente vai ter, se vocês forem procurar depois no Google e tudo mais, né, quem não tiver já um estudo prévio do assunto, enfim, se não tiver tido contato, muitas vezes se comenta, fala greve de 17, relaciona-se automaticamente com São Paulo. Mas não é o caso único. Tivemos greve geral em Porto Alegre, Curitiba, Recife, Sorocaba, até para falar do próprio estado de São Paulo, enfim. E provavelmente um monte de lugar que eu devo estar esquecendo agora. A gente vê pipocar
esses diferentes movimentos que envolvem, via de regra, a questão da carestia de vida, ou seja, o preço dos alimentos está caríssimo, né, está inacessível, o problema do aluguel, o custo da habitação, né, bem como, enfim, a própria situação de trabalho, ou seja, né, castigos para crianças que trabalhavam, abuso de mulheres operárias, jornada de trabalho cada vez maior e o salário cada vez mais minguado. Enfim, ausência de proteção ao acidente de trabalho, questão do descanso, uma ampla miríade de temas. E aí, essas questões, elas estouram nesse momento de 17, mas elas, a gente pode verificar na imprensa, já são bastante anteriores, né? Já estão, digamos, né, se a gente focar só na argumentação da imprensa operária, da imprensa anarquista, enfim, já era um tema que preocupava, digamos, a classe trabalhadora organizada daquele momento, já faz um tempo, já se colocava essa questão, só que é acentuada com esse momento da Primeira Guerra. Em que medida? A gente tem toda uma desorganização da produção na Europa que envolve também, né, uma acentuação, por exemplo, das próprias exportações de gêneros alimentícios, né, de comida daqui do Brasil para lá, um problema no preço, nos custos, e com isso também a situação do assambarcamento, né, que eram donos de armazéns, enfim, transportadores e tudo mais, que trancavam a comida para, né, justamente afetar o preço, né, poder lucrar a mais com isso. Enfim, esses problemas muito concretos aí que envolvem desde o custo de vida até a situação do trabalho, né, na situação concreta na vida da fábrica, enfim, mas que também envolve uma vida mais ampla na cidade, com a questão do aluguel, do tamanho dos preços e tudo. E aí, quando a gente está falando de preço de moradia, que também entra com a questão do custo de vida, isso é um problema que não afeta só a classe trabalhadora, fabril, etc., como a gente conhece, afeta setores mais amplos, inclusive, da sociedade, né? O que torna também essa questão, digamos, um problema de escala mais ampla, né, em termos geográficos e tudo, né, em termos urbanos. Coloca justamente, né, no estouro dessa greve dentro desse momento global de agitação, né, um problema fundamental. E aí, a questão é, falei que não é só São Paulo e tudo mais, é toda uma série de espaços, e muitas vezes um noticiava a greve do outro. A questão é, essas greves, né, justamente elas paralisavam a vida dessas cidades, né? Paralisa o bonde, tu para a circulação, tu paralisa a companhia de luz, por exemplo, não preciso nem dizer, né, o que significa isso. Enfim, para além do problema, né, de justamente paralisar, digamos, né, fábricas particulares e tudo mais. Passa, por favor. E aqui eu só trouxe aqui umas imagens, né, Alice, por exemplo, a gente estava vendo, especialmente as mulheres do cotonifício Cresp em São Paulo, né, que são as que, digamos, acendem a fagulha da greve geral em São Paulo, no caso, e aqui também outra imagem, São Paulo, do cortejo fúnebre de um operário espanhol, Martinez, que foi assassinado, né, nos enfrentamentos com a força pública naquele momento, e que justamente, né, o assassinato dele gera uma comoção, a gente fica só no caso de São Paulo, que vai dar, né, na ampliação do movimento paredista, do movimento grevista, né, alcançando, agora eu não tenho de cabeça os números aí, de braços cruzados, né, e que aqui a gente percebe as bandeiras negras e tudo, com uma extrema mobilização de anarquistas e tudo mais, mas socialistas também, né, ainda que minoritários dentro do movimento operário do momento, né, vão tocar essa parede, vão tocar essa mobilização. Em Porto Alegre, a situação é mais ou menos parecida. A gente troca alguns elementos e tudo mais, mas, por exemplo, constitui-se, né, uma organização para congregar justamente, né, os esforços de greve, né, para articular, para organizar as ações de greve,
e também, né, para discutir com autoridades, né, do governo do estado e autoridades burguesas, enfim, com a intendência municipal, coisa parecida ali com São Paulo. Ou seja, né, o que eu quero argumentar é esse grau de mobilização. A gente pode ver pela rua cheia e tudo mais, né, pelo quanto afeta a vida econômica e a vida normal da cidade, né, é uma quebra completa naquela vida de rotina, né, da cidade, uma quebra no circuito de circulação, acumulação de capital, etc. Essa, digamos, essa quebra, né, acho que esse termo é interessante, ela colocou, pela magnitude dela, pela amplitude, pela profundidade desse movimento, que é um movimento que eu acho que ele revela muito daquela conjuntura também, né, daquele momento específico, mas revela de questões mais amplas também, a gente pode discutir isso depois, o quanto isso, né, dado esse momento, a gente já tem algo que tu não consegue voltar para a situação anterior, tu não consegue voltar, digamos, aquela completa exclusão, do tipo, né, esse problema sequer existe. Não, esse problema está posto. É isso que eu quero dizer nesse momento. Acho que esse é um dos sentidos fundamentais dessa mobilização, né, de 17 aqui no Brasil. Passa, por favor, Júlio. Mas é claro, muita coisa não muda, se acentua. Aqui a gente pode ver aqui a repressão a cavalo, né, nas ruas e tudo mais. Já falei do caso, o próprio caso do Martinez, né, que é essa fagulha na greve de São Paulo, né, a partir de um assassinato, a partir de um episódio de repressão. Claro, a repressão ela já existia. A greve de 17 também não é, evidentemente, a primeira greve ocorrida no Brasil. Há uma série de episódios anteriores e tudo mais, uma série de episódios repressivos anteriores. Só que a repressão, nesse momento, ela ganha, ao meu ver, um novo caráter, um novo peso, né, estrutural. Em que medida? A gente sabe relativamente bem que boa parte do movimento revolucionário da classe trabalhadora, né, tem lá suas articulações internacionais, né? E naquele momento, digamos, dessa conjuntura de 17, o que tinha era a cada vez mais em crise segunda internacional, né, Internacional Social-Democrata, etc. Os revolucionários russos eram, digamos, dissidência já daquela congregação internacional. A gente tinha circulação de informações, circulação de militantes, enfim. Se a gente for estudar a militância anarquista, que era hegemônica na classe trabalhadora, pelo menos brasileira, certamente, naquele momento, mas também outros territórios, tem também uma ampla circulação de ideias, pessoas, enfim. Na reação e na contra-revolução, a gente também tem esse fenômeno, né? Circulação de pessoas e de ideias, enfim, né? Métodos, informações de militantes, de organizações, de situações sociais, só que com um diferencial importante, que é uma questão de suporte material, pura e simplesmente muito melhor para as forças da reação. E aí, no caso, a gente tem essa acentuação da repressão, ao mesmo tempo que a gente tem essa necessidade de interpelar, né, de entender essa classe trabalhadora como um sujeito político. Passa, por favor. É esse problema, né, que vai se colocar para as intendências, né, as prefeituras daquele momento, enfim, e para o próprio Congresso Nacional, a Câmara, que é justamente, né, como responder, como solucionar esses diferentes anseios da classe trabalhadora que eu já comentei antes, né? Enfim, né? Como resolver essa situação? Né? Qual a solução possível, né, para esses movimentos, enfim, né, essas paredes e tudo mais. E aí, temos que, na realidade, tem toda uma crise na Câmara, tem toda uma disputa, enfim, tem toda uma bibliografia importante sobre esse fenômeno, acho que, assim, negócio essencial, sei lá, ler o clássico da Angela de Castro Gomes, né,
agora me fugiu o nome, o Guilherme pode corrigir depois, e que, digamos, né, também, para além de tentar responder, né, nessas instâncias políticas mais clássicas, há também a tentativa de responder não só com essa repressão policial, mas também constituindo órgãos ou para a repressão física, né, ou para a disciplina, né, para a disputa dessa classe. E aí, a gente tem essas organizações de caráter mais burguês, nesse momento, que começam a surgir, né, nessa conjuntura de guerra, que são as ligas, né? Aqui eu marquei especialmente a Liga de Defesa Nacional e a Liga Nacionalista de São Paulo. Tem mais, mas essas são as, digamos, mais importantes nesse momento. A Liga de Defesa Nacional, em realidade, fui dar uma última olhadinha só para tirar um dado aqui para a gente conversar, ela existe até hoje. O presidente de honra da Liga de Defesa Nacional é sempre o presidente da República do momento. Então, né, vocês já sabem quem é que está na presidência dessa liga aí. Ela surge a partir de uma campanha de um sujeito que seria apenas uma curiosidade histórico-literária brasileira, que era o poeta Olavo Bilac, que estava tomado por sentimentos de patriotismo, fanismo e tudo mais, e toca uma campanha que ganha uma popularidade, né, em diferentes meios, cada vez mais acentuada, que é a campanha pelo serviço militar obrigatório. Faça, por favor. Né? Serviço militar generalizado ali, né? Que significa justamente, né, aqui nas palavras dele, esse triunfo completo da democracia, nivelamento das classes, a escola da ordem, da disciplina e da coesão, laboratório da dignidade própria e patriotismo, né? Asseio obrigatório, higiene obrigatória, regeneração muscular e psíquica obrigatória. As cidades estão cheias de ociosos descalços, maltrapilhos, inimigos da carta de ABC e do banho, animais brutos que de homens têm apenas a aparência e a maldade. Para esses rebotalhos da sociedade, a caserna seria a salvação. A caserna é um filtro admirável em que os homens se depuram e apuram. Dela sairiam conscientes, dignos, brasileiros, esses infelizes sem consciência, sem dignidade, sem pátria, que constituem a massa amorfa e triste da nossa multidão. Passe de novo, por favor. Para que haja pátria, é necessário que haja unidade e coesão, né? E para isso, né, todos os credos têm que entrar, enfim, né? E quando falamos do Brasil, é um Brasil superior a todos os partidos, puro, essencial e indiviso, acima, além e fora de opiniões individuais ou de facções. Respeito às opiniões de todos os sinceros, contanto que não quebrem com a anarquia e a violência a unidade da família e a indispensável existência da pátria. Enfim, a grande pátria aceita todos os credos, só não aceita os que em nada creem, ou mesmo, né, que traziam, né, a questão, né, de questionar a própria existência, né, de governo, né, no sentido de Estado. Então, aqui a gente já tem, né, colocamos aqui esse título, né, a questão dessa reorientação da direita, né, com essa questão que emerge, por quê? Essa Liga de Defesa Nacional, ela tem por inspiração justamente uma revista chamada A Defesa Nacional, que surge, eu não me recordo se em 1913 ou 1915 agora, estou um pouco ruim de memória hoje, gente, mas assim, essa revista, ela tem por inspiração justamente, né, uma geração de militares que vai modernizar, digamos, né, um corpo de estudantes que vai para a Alemanha, modernizar, digamos, algumas de suas ideias, né, ter acesso também a equipamentos e tudo mais, mas especialmente, né, ter lições, né, de operação militar, enfim, né, de toda uma concepção estratégica, etc. São os chamados jovens turcos, né, era o apelido dado nesse momento, porque também a Turquia, né, outro país de inserção periférica, né, naquela conjuntura, também teve essa geração de militares modernizados, né, com essa experiência alemã. A Alemanha, bem sabemos que país de industrialização tardia e acelerada, unificação tardia também,
né, proeminência, né, de setores latifundiários, né, especialmente no exército, na burocracia, enfim, e essa necessidade de disciplinar essa industrialização tardia, né, com mãos de ferro, no período anterior à Primeira Guerra, enfim, leva toda uma gestação de uma teoria do Estado muito séria, né, muito forte de como gerir, digamos, um gigante acelerado em tempos de crise. E isso, né, vai repercutir também nessas demandas modernizadoras desse exército. Aí vamos lembrar, o exército ele se torna um ator relevante na história brasileira, especialmente com a Guerra do Paraguai. Começa a ganhar uma musculatura política, enfim, e também a demandar um maior espaço ao mesmo tempo que ganha essa musculatura, né? Vai ter uma participação fundamental nos primórdios do regime republicano, e aí acho que é bacana a gente pensar, né, como andam lado a lado esses militares até certo ponto, lado a lado, mas em crise. Aquela oligarquia de cafeicultores que eu falei há um tempinho atrás, né? Depois vão entrar em crise logo depois do momento que conseguem seu objetivo, né? Vai ter toda uma série de anos de indefinição antes de constituir, né, essa hegemonia, né, esse domínio especialmente dos cafeicultores, né, ao lado dos mineiros. Esses militares vão querer demandar um espaço cada vez maior, né, vão inclusive criar a demanda pelo soldado cidadão, ao mesmo tempo que essa Liga de Defesa Nacional ela vai querer criar a situação do cidadão soldado, né? Isso daí não é jogo de palavra meu, isso está naquele momento mesmo. E aí, justamente, né, se soldado cidadão é aquele militar que deve ter um maior envolvimento na vida política, né, se colocar mais na vida social, o cidadão soldado, por sua vez, é esse sujeito civil que vai estar coeso e disciplinado, como a gente viu na citação anterior, com a higiene obrigatória, eu acho isso importante, né? A saúde psíquica também, né, disciplinada, enfim, né? E unido por esse ideal de pátria e tudo mais, né? Vai estar, ou seja, disciplinado para essa vida militar, mas também essa disciplina ela vai ter tudo a ver, creio eu, com uma reação a essas mobilizações operárias, e claro, aqui vocês podem ver a campanha, né, do Olavo Bilac, Brasil afora, que foi reunida nesses discursos, ela é inclusive anterior às greves de 17. Mas a gente já tem uma série de problemas pipocando, né? Essa questão social ela está se mostrando para explodir em 17. E aí, relembrem um pouco o que a gente viu para o surgimento do fascismo, né, lá no início da aula. A gente tem justamente, né, que é uma questão fundamental do fenômeno contra-revolucionário reagir, né, às mobilizações da classe trabalhadora, né, às movimentações da classe. E aí não é só a insurreições, etc., mas é também, né, a indisciplina, a greves. Claro, aqui a gente está falando de greve geral, mas poderia ser greves menores e tudo mais, enfim, né. O mundo do trabalho ele estava precisando ser colocado, né, sob essa disciplina. E a via militar era um caminho, como a gente pode ver por aqui o caso da Liga de Defesa Nacional, mas a Liga Nacionalista de São Paulo também. E aí eu nem trouxe aqui documentação para a gente discutir, mas, por exemplo, boa parte das campanhas de modificação do ensino em São Paulo, nesse contexto de 1919, 1920, é para formar corpo técnico e tudo mais, e especialmente, né, um corpo de trabalhadoras e trabalhadores disciplinados, né, para produzir mais, mas especialmente, né, para não se rebelarem, enfim, né, para estarem, né, cada vez mais coesos para, digamos, a constituição de uma ordem burguesa um pouco mais afinada. Claro, até aqui a gente está falando um pouco de persuasão e tudo mais, né, mas esse problema de disciplina, ao mesmo tempo que trazer uma organização da pátria, uma organização do Estado mais específica, né, dar órgão para aquilo que os caras entendiam como uma federação meio confusa e tudo mais, a gente já começa a entender dentro da linha daquilo que a gente chamou de protofascismo, né?
Não tem o fascismo ainda, mas a gente tem, digamos, uma espécie de amálgama ainda muito em baixa intensidade do que vai se tornar esse fenômeno fascista, né? Uma primeira colocação de bases. Passa, por favor. Ô, Carlos, me permite uma parte bem rapidinho, só Pode porque ser longo também, tá... que eu tô, inclusive, apresento uma água. Eu ia eventualmente comentar, mas agora acho que vem mais a calhar agora. Primeiro, para deixar registrado agora em vídeo, né, o agradecimento ao Nutricultural, a Júlia, a Andréia, né, pela iniciativa. Segundo, dizer que o livro da Ângela de Castro Gomes chama Burguesia e Trabalho. E terceiro, tem a ver com isso, né? Esse período aí do fim dos anos 10 e início dos anos 20 ali, o Carlos mostrou que, enfim, o que a gente vai fazer? Tem uma questão social e o que a gente faz? Vão surgir, ele mostrou ali ligas, né? Liga de Defesa Nacional, vai falar um pouquinho mais de outras daqui um pouquinho. E no Congresso Nacional começa a se discutir seriamente legislações. A gente vai precisar regular esse negócio. E o empresariado, né, a burguesia industrial brasileira, de maneira geral, vai começar a se organizar, vai começar a formar suas federações, enfim, especialmente ao longo dos anos 20, sempre para dizer que não, o Estado não tem que se meter, uma relação entre um patrão e um trabalhador é uma relação livre, ele trabalha aqui porque ele quer, o Estado não tem nada que ver com isso. Com o tempo, eles vão ficando um pouco mais flexíveis, um pouco mais maleáveis, mas a questão da disciplina e do disciplinamento dessa força de trabalho vai permanecer muito forte. Por exemplo, vai ter uma lei de acidentes de trabalho que, num primeiro momento, eles vão se opor, mas depois, quando entra em jogo as companhias seguradoras, por exemplo, aí tudo bem, porque daí não é só eu e o operário e o Estado mediando, e os mais espertos, inclusive, vão ser acionistas de empresas seguradoras também. Agora, lei de férias, não, jamais. Porque eu posso controlar esse cara quando ele entra na fábrica, o que ele faz aqui dentro, e os mais ricos e os com mais tino, eu controlo ele, inclusive, fora da fábrica, porque eu vou fazer uma vila operária, eu vou, né, quem trabalhar aqui vai ter moradia, e tu controla esse corpo o tempo inteiro. Se ele tirar férias, eu não sei o que ele vai fazer. Ele pode, né, o que eles diziam na época? Ele pode beber, ele pode jogar, eles podem fazer reunião de sindicato, podem fazer associação desportiva e cultural, podem ler Proudhon, sei lá. Não quero que eles façam isso. Código de menores a mesma coisa. A partir de agora, menores de 14 anos não podem mais trabalhar. O empresariado vai ser contra, vai ser contrário, porque é um absurdo. Porque como assim? Ele vai fazer o que se ele não estiver aqui dentro? Não, ele vai para a escola. Escola? A minha fábrica é a escola. Eu estou formando ele um cidadão honesto, digno, que aprende uma profissão, que sabe um ofício, pago ele em dia. Então, a ideia da disciplina que está... E aí a gente vai ter várias soluções, né? Quer dizer, a empresarial, a gente vai ter esses intelectuais militarizados, ou enfim, que vão ter uma saída militar, só para reforçar, enfim, como essa questão vai ser muito importante, e vai ser muito importante para, enfim, no desembocar ali dos anos 30, que a gente vai ver daqui um pouquinho mais. Então, eu só tenho a agradecer a parte, porque isso é bem interessante, que justamente na constituição desse cidadão de bem disciplinado e tudo mais, especialmente controlado, que pode estar fazendo qualquer outra coisa, a gente tem, com isso, né, plena semelhança com algumas coisas que o Antônio Gramsci vai denunciar nessa observação do fascismo, né, que envolve, sei lá, quando ele vai falar de modo de vida, americanismo e fordismo, né, justamente que tu vai ter um controle do tipo, com relação a questões de alcoolismo, por exemplo, festas, vida sexual, a própria disciplina que envolve a questão de educação física, né, enfim. Ou seja, a gente começa a ver que
tem essa preocupação em comum, surgindo em espaços tão distintos, né? Justamente com essa questão dessa disciplina aí que o Guilherme nos trouxe, né? E, digamos, esse proto-cidadão de bem também, né? Que é disciplinado, né? Seja a escola da fábrica, seja a escola da caserna, no caso, né? Como proposta. E, em boa medida, elas andam juntas com muitos desses ideólogos, né? Se a gente for pensar, no caso, por exemplo, da Liga de São Paulo, que eu não discuti tanto, tem autores, inclusive, que falam que haveria, né, uma proposta, no caso, sem, digamos, né, sem ser nomeada, assim, naquele momento, de uma revolução burguesa a partir, né, das suas colocações, né? E eram caras com bom envolvimento com o jornal O Estado de São Paulo, por exemplo, né? Com bons envolvimentos com a Secretaria de Educação do Estado, enfim, tudo mais, né, que promoveram uma série de reformas educacionais, né, e que eram todas direcionadas, né, à coesão, né, a formar digamos, esse corpo, né, coeso pela escola da fábrica e tudo mais, aí por uma interpelação um pouco diferente da repressão pura e simples e aberta, e que chamavam a coisa pelo seu nome. Temos que tratar da questão social. Isso é algo declarado, por exemplo, né, nos livros, né, artigos daquele momento deles e tudo mais. E a formação de um ensino coeso para o público é o que faz, por exemplo, com que São Paulo seja a locomotiva do Brasil. Eles afirmavam isso em 19, ou seja, muito antes já de 1932, que a gente vai discutir logo mais, né, um pouco mais para frente. Enfim. Mas, ou seja, a gente começa a ver essa conjunção, né, de fatores, né, uma acentuação da ação da classe trabalhadora. Falei muito da questão das greves de 17, mas a gente vai ter insurreição anarquista em 1918, novo projeto de insurreição em 19, constituição de uma organização nacional também em 19, que é com o qual a gente abriu, né, a aula há pouco tempo atrás. E aqui foi só para trazer o exemplo, a gente não precisa nem discutir, pode passar, por favor, Júlia. Só que em 1921 já estavam atentos militantes aqui de Porto Alegre, no caso, né, com a revista Liberal, que já noticiavam, né, quem são esses tais de fascistas, né? O que é esse movimento que está ocorrendo na Itália, a quem ele serve, né, e qual o seu motivo. A gente não precisa nem discutir isso agora, pode passar, por favor? Mas a gente começa a ver que, mesmo pode passar. Isso, valeu. Ficou, ao mesmo tempo em que a gente tem essa coincidência ideológica, né, entre alguns atores sociais nesse momento, a gente tem também, né, uma atenção para uma classe trabalhadora que já estava numa situação que começa um refluxo, né, daquele movimento que era ascendente em 17, e que, né, no seu processo, né, de ascensão, seu processo ascensional, coloca esse problema fundamental aí, né, da questão social. E aí, outra coisa que essa conjuntura, né, de 17, 19, 17, 1920 também traz, é uma crise nesse edifício oligárquico, né, coloca uma fissura nesse edifício, né, de dominação de classe, né, que era da oligarquia paulista do café, especialmente, que se expressava nas eleições presidenciais, nas eleições para a Câmara, aí, que o Guilherme, por exemplo, comentou, enfim. Todo esse mundo, né, todo aquele regime, muito mais do que um governo, ele começa a entrar em crise. E isso impõe uma maior organização para a direita. E aí, claro, para a gente falar de não mais de proto, mas de fascismo, né? A gente tem esse caso, digamos aí, que eu só trouxe realmente porque é pela ocorrência no ano também de 22, por ser tão pioneiro, mas que ainda não é o contexto de, digamos, super difusão das ideias de extrema-direita no Brasil, que é o caso da Legião do Cruzeiro do Sul, né? De 1922. E depois também vai se juntar com, acho que, Cruzado alguma coisa, não me recordo o nome. Mas ainda, nesse momento de crise, é um momento de articulação, por exemplo, né? Agora a gente tem
um partido comunista em 1922, né, que surge a partir de muitos militantes anarquistas, né, que já tinham, né, toda uma experiência de luta por todo aquele processo que a gente viu até agora e que, enfim, começa a se inspirar cada vez mais na situação da Revolução Russa. Os que se tornam críticos dela seguem anarquistas, né? Os que acham que não, enfim, começam a rever sua posição e tudo mais, e também apostam, né, nessa necessidade de maior organização, enfim, né? Constituem esse partido que é algo que está ocorrendo, né, no globo inteiro, né? Começa a surgir partidos comunistas em todos os mais variados países, né, nessa conjuntura, ou seja, né, atendendo a um chamado, né, da nova internacional, a terceira internacional, que se constitui em 19, né, a partir do processo da Revolução Russa, enfim. E que, agora, construindo uma organização nacional de fato, que era uma coisa que os caras intentavam, né, já desde antes, a congregar esforços militantes dos mais diferentes pontos, né. Lembrem lá daquela ferrovia, que era para fazer circular as mercadorias, mas também faz circular as ideias, né? Se dizia naquele momento, onde chega o trem, chega o comunismo. Enfim, fazia circular panfletos, jornais, enfim, tinha todo um esforço de imprensa, um esforço de circulação de ideias, de tradução, e a partir, por exemplo, do Partido Comunista, que vai ter uma tradução, se eu não me engano, pioneira em Porto Alegre, do Manifesto Comunista em 23, por exemplo. Enfim. Chegou a lançar a CIBOC, né, que é essa organização de fins eleitorais para ampliar suas ideias. A gente tem uma crise, talvez um fator de crise tão ou mais importante, né, que esse momento da classe trabalhadora, que é as revoltas dos tenentes. Aí, sei lá, quem conhecer Caxias do Sul vai lembrar que uma das avenidas mais importantes são os 18 do Forte, né, de Copacabana, que é esse episódio também emblemático, né. Mas tem também a Revolução Paulista de 1924, tem a Coluna Prestes, né? Logo depois também, enfim. Mas mais importante que todo esse impacto que causa essa mobilização militar também, e aí relembrem aquilo que eu falei sobre militarização, modernização, enfim, novas demandas, é importante a gente entender que elas expressam aspirações absolutamente heterogêneas de diferentes setores sociais que compunham essa camada de oficiais, né, que são os tenentes, que é especialmente, né, diferentes setores das classes médias de diferentes territórios. A gente tem revolta tenentista, sei lá, em Amazonas, São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, diferentes territórios, Nordeste, e as demandas são as mais distintas, desde moralização dos costumes e do regime e voto secreto, até demandas de redistribuição de renda, enfim, encampar estabelecimentos fabris, a defender de cada território. O tenentismo vai dar em muitas coisas diferentes. A coisa unívoca na qual ele se direciona, que a gente pode atestar assim, que une tudo isso, é que ele coloca também em xeque, né, essa ordem oligárquica, né? Também coloca em crise isso. E, ao mesmo tempo, né, em reação a essas tantas transformações modernizantes, etc., né, a esse chacoalhar das coisas, a gente tem esse centro dom vital, que é outra coisa que existe até hoje, que é justamente um órgão para congregar católicos leigos, ou seja, né, não vinculados à igreja, mas que não vinculados à igreja no sentido não vinculados à estrutura eclesiástica, né, não são do clero. E que, digamos, formam uma revista com o sugestivo nome de A Ordem, né, na qual também dialogando, né, com a questão social, também tentando trazer alguma resposta aos problemas, aos anseios dessa classe trabalhadora urbana, né, e via de regra, a partir da questão do Rerum Novarum, enfim, dos sílabos, entre outros documentos católicos, né, que também dialogam com a questão, também tentam trazer, né, justamente, né, como o católico e a católica têm que se portar com relação, né, a esse mundo de transformação, especialmente
a esse Brasil em transformação, ou seja, essa iniciativa de reação, ou seja, ela é reacionária, né? Ela tenta voltar a um quadro anterior, né? Um status quo ante, né? Tenta voltar a uma situação prévia, né? Anterior a, sei lá, o que eles entendiam como costumes depravados, etc., desordem, anarquia e tudo mais, também tem que trazer uma resposta a isso, e também é um sintoma de crise, né, na minha interpretação aqui. Mais importante, talvez, para a gente ver esse momento de fascismo e antifascismo a posteriori, né, se a gente for olhar aquela ampla miríade de movimentos, né, que a gente chama de modernismo e tudo mais, nos anos 20, né, os verde-amarelos, né, o verde-amarelismo, ele é bem interessante, que ele vai ter uns atores que a gente vai prestar mais atenção logo mais, como, sei lá, Plínio Salgado, Cassiano Ricardo, Menotti Del Picchia, etc. Essa turma, né, que depois vai constituir, sei lá, o chamado movimento da ANTA, entre outras coisas, né, mas que é comumente chamado por esse verde-amarelismo, tem plena relação com aquela Liga Nacionalista de São Paulo que eu estava falando até pouco tempo atrás, né? Vai publicar nos órgãos deles, vai veicular muitas ideias parecidas com eles, especialmente envolvendo o que seria uma, digamos, primazia e protagonismo de São Paulo, né, na história nacional e também, né, como um esteio, um caminho para o desenvolvimento brasileiro, e também, né, justamente vai ser o que vai dar em fascismo sem proto nenhum logo depois. Mas isso é um amplo processo de gestação dessas ideias, ao mesmo tempo que a gente tem essa crise lavrando que envolve desde uma acentuação da repressão, né? Os anos 1920 são anos de estado de sítio por longo momento, né? O PCB quase sempre na ilegalidade também, né? E de tentativas cada vez maiores de suportar esse produto de exportação, que é mais longevo que o próprio regime republicano, que é o café, a partir dessa valorização e tudo mais, mas que já não tem o mesmo gás que antes. Então, para falar um pouco de repressão, né, de, digamos, né, de formação de estruturas para regimes autoritários depois, ou tentativas de regimes autoritários depois, a gente pode ver, por exemplo, que desde conferências policiais internacionais no Rio de Janeiro, ou seja, na capital da República, 17, 19 e tudo mais, formação de uma revista policial em 1919, cujo objetivo é congregar justamente as diferentes polícias estaduais, né? Juntar esforços, unificar informações, unificar medidas a serem tomadas e tudo mais, ou seja, né, constituir uma força nacional de repressão, né, a essa questão social. O que também envolve, se a gente for pensar, disciplina, né, controle, né, como controle dessa força de trabalho, como o Guilherme comentou agora há pouco também, esses fatores juntos, né, dentro de uma crise, começam a lavrar cada vez mais propostas políticas em torno, né, justamente de uma acentuação repressiva. Passa, por favor. E crise à parte, né, claro, a gente tem esse fermento todo, que é a crise de 1929, né, afeta todo o mundo capitalista e vai afetar especialmente uma economia cuja especialização é toda voltada a um produto de exportação, ou seja, que depende das oscilações do mercado a nível global, etc., né? Vai dar uma crise completa aqui, ou seja, vai ser o último fator nesse regime que já estava cambaleante, né? Vai ser o último sopro, digamos, essa crise de 1929. E com isso a gente tem um racha na própria classe dominante de até então, né? Ou seja, né, na própria estrutura dos partidos republicanos, enfim, das oligarquias. Que é o caso de uma disputa aberta contra
a chapa oficial, né, apoiada pelo Washington Luiz, que era o governador, que era o presidente, aliás, paulista, que estava apoiando o antes governador Júlio Prestes, né, a presidência brasileira, se racha que a Aliança Liberal, que vai ter essa figura aqui que todo mundo conhece, né, que é o Getúlio Vargas, como candidato à presidência, e o João Pessoa, né, um paraibano, à vice-presidência, e amplo apoio de Minas Gerais, ou seja, né, rachou o eterno, digamos, parceiro de São Paulo, né, na hegemonia eleitoral perante a nação, né? A gente tem essa campanha na qual vai se colocar cada vez mais uma série de questões. Toda a campanha ela envolve um debate público, né, da situação nacional e do que fazer em relação a ela, e nesse caso, coloca-se para a Aliança Liberal a necessidade também de trazer uma série de propostas que envolvem justamente responder a essa questão social, ou seja, né, interpelar essa classe trabalhadora que colocou sua presença cada vez mais com aquele ciclo de greves que a gente viu, né? Trouxe um problema bastante razoável para as classes dominantes até então, que depois se colocou na arena política institucional com uma presença também chamativa, também chocante, como o caso do BOC, como a gente já viu. Ou seja, é necessário responder, né? Eu estou, digamos, sendo bastante assertivo nisso, né? Repetitivo, inclusive. É necessário dialogar com esse problema, é necessário trazer uma resposta a isso. Isso já se colocou, por exemplo, sei lá, na campanha de 1919 também, enfim. O fundamental desse processo é, aqui, após amarrados os cavalos no obelisco, na imagem que o Guilherme escolheu aqui, a gente tem justamente, né, toda essa mudança de regime que envolve, né, digamos, a constituição do governo, né, do Getúlio Vargas. Com isso, uma das primeiras medidas é constituir justamente, né, o Ministério do Trabalho. Trabalho, Indústria e Comércio, se eu não me engano. É isso, Guilherme? MTIC? Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, né? Chamado, então, de o Ministério da Revolução. Ou seja, acho que é bastante significativo nessa fala, com todo o tom de propaganda e tudo mais, né, feita pelo Lindolf Collor naquele momento, justamente dando o sentido, né, de que era necessário cada vez mais interpelar também essa classe trabalhadora. Passa, por favor. Mas aqui a gente tem que ver também, por exemplo, esses setores, né, do que vai dar no antifascismo depois, que é justamente essa classe trabalhadora organizada de então, ela tem, digamos, reações um pouco diferentes, né, ao que está ocorrendo em 30. Passa mais uma vez, por favor, eu não vou nem focar nesse caso, depois vocês podem acessar com calma. Aí. Isso. Um dia veio a notícia que as tropas de Juarez iriam entrar em Salvador a qualquer momento. O Juarez aqui é um sujeito chamado Juarez Távora, que era um tenente, digamos, muito destacado em toda aquela década de revoltas tenentistas e que, no movimento que vai dar na Revolução de 30, né, vai ser do amplo setor de tenentes que se alia com aquelas oligarquias dissidentes para a derrubada, né, da República Velha, né, daquela república das oligarquias que a gente conhecia até então, e que eram, né, os grandes inimigos dos tenentes. Lembrando que o projeto deles era um tanto quanto anódino, ou seja, sem muito conteúdo, envolvia moralização, etc., voto secreto, né, mudança, digamos, de pessoas, mas não de características estruturais do regime. E nisso eles se encontravam com alguns personagens que eles combateram, inclusive antes. Pois bem, a gente vê que é toda uma situação de crise aqui, né? Tinha desfile das tropas, tudo mais, soldados, né, com o lenço, etc. A questão é, para focar um pouco mais, passava um carro cheio de militares, e no meio deles estava o capitão Muniz Guimarães,
agora fardado. Capitão Muniz Guimarães era irmão de um amigo dele, ele já não ia... Ele relata, isso é um livro de memórias, né? Que era um sujeito com quem ele já tinha algumas rusgas e tudo mais. Convidou-me para entrar. E, como tinha tempo, entrei. Os oficiais festejavam, falavam, riam, insultavam os carcomidos, os políticos depostos, e que agora ia ser diferente, que ia instaurar a democracia no Brasil, acabar com os comunistas. Um deles chegou a propor: agora vamos caçar comunistas. Eu fiquei quieto enquanto o capitão me olhava pelo canto dos olhos, até que fiquei cheio deles e, sob pretexto qualquer, desci do carro. Não me enganara, pensava comigo, são todos fascistas. Ou seja, né, a gente tem que dentro dessa heterogeneidade da Revolução de 30, a gente, já em alguns setores dos tenentes, a gente já vê que tem uma pendência para a extrema-direita cada vez mais. Né? O anticomunismo começa a lavrar terreno ali, né? A ponto de empoderados, né, pela revolução que fizeram, ó, agora a gente vai caçar comunista e tudo mais. E essa é uma percepção de, claro, um memorialista, ou seja, décadas depois do próprio processo, enfim, ocorrido, ou seja, ressignificado, uma série de elementos, mas que traz justamente algumas apreensões que estavam em processo, né? Ou seja, essa transformação naquele regime de crise traz também, digamos, um novo combustível, né, para, digamos, uma certa radicalização de posições, né, que aqui a gente entra, né, no nosso tema mais propriamente do fascismo e antifascismo, né, sem proto agora. Pode passar, por favor. E aí, agora aqui, ó, a gente pode perceber que com a situação aberta em 1930, a gente vai ter desde essas organizações em periódicos, onde vai ter textos como, sei lá, Mussolini e a Nova Itália, o caminho fascista do Estado, etc. Né? Qual o caminho para o Brasil? O Estado corporativo e o Estado integral, o Estado total. Né? Textos, né, que vão ser, digamos, de autoria, especialmente de estudantes de direito, que já estavam, que já eram, digamos, audiência para aquelas ligas que a gente falou daquele momento anterior, daquele momento de proto-fascismo, né? Que vão ser esses estudantes que, em greves operárias, por exemplo, vão se colocar para a gente vai operar o bonde, já que a classe cruzou os braços, a gente vai trabalhar na light, a gente vai reprimir, a gente vai empastelar um jornal, vamos tentar sair no braço, por exemplo, com aquela classe em movimento. Essa turma, né, essa classe, né, em gestação, ela também começa a radicalizar algumas posições e a fazer propostas de uma organização de Estado naquele momento de crise muito mais radicalizada à direita, ou seja, né, muito mais autoritária e burocrática, né? E aqui a gente vai ter essa série de organizações: Ação Social Brasileira, Partido Fascista, Nacional Sindicalista, Ação Imperial Patronovista, ou seja, monarquismo, né? Que ainda, à exceção da Legião 13 de Outubro, não vão ter uma importância de massas muito grande, apesar de fermentarem e fomentarem muitas ideias, né? Participarem dessas publicações, colocarem em discussões, em correspondência, militantes de extrema-direita de diferentes pontos do país, né? Colocar esses caras em diálogo, colocar em associação e articulação, nesse momento, né, justamente, elas vão, digamos que, preparar o terreno para uma situação, então, e para uma organização muito mais estruturada depois. E a Legião Cearense do Trabalho, de fato, tem massas a ponto de ter, sei lá, 15 mil membros, né, em 1931, por exemplo, e ter plena relação com a juventude operária católica do Dom Helder Câmara, por exemplo. Ou seja, a gente começa a ver que uma série de elementos que estavam se desenvolvendo de forma particular, cada um de forma desconectada, começa a se encontrar, né? Para usar uma metáfora que o Frederico, que está assistindo aqui, né,
são diferentes caudais que vão desaguar no mesmo rio. Passa, por favor. Aqui a gente tem novamente uma memória comunista. Aqui não é uma memória, na verdade, né? É um manifesto escrito em abril de 31 em reação, né, ao manifesto da Legião Revolucionária de São Paulo, e que basicamente já está sendo acusadas essas legiões revolucionárias de copiarem, mimetizarem as milícias fascistas da Itália, né, no caso, que são organizações medularmente contra-revolucionárias, né, refletem diferentes problemas que estão postos, né, à política brasileira de então, e vão interpelar seus diferentes interlocutores a partir dessa tal de brasilidade radical, nacionalismo puro, o horror a qualquer coisa exótica, ou seja, né, horror a anarquismo, comunismo, liberalismo também, enfim, até fraseologia confusa, né? Por vezes vai ter um que outro laivo anticapitalista ou antiimperialista, mas, em realidade, tudo isso que precisa se legitimar enquanto revolucionário, porque é uma situação de crise, isso é uma coisa muito importante, na verdade é tentativa, né, de organização para a disciplina, para a coesão, né, e para a reação e derrota da classe trabalhadora que estava em movimento, né, dentro do fascismo. Por favor. Outro problema posto nesse momento é justamente esse levante, né, de 32, que é uma tentativa, digamos, né, sendo muito rápido, reação à situação que estava posta com a Revolução de 30, de tentar retornar ao momento anterior, né? Essa revolta das oligarquias paulistas, mobilizando amplos setores, né, que querem uma nova Constituição, que basicamente, né, o sentido seria um retorno, digamos, ao padrão federalista e liberal anterior. O que eu acho bacana é só a gente ver como, nos cartazes daquele momento, a gente tem um certo diálogo com a própria estética do fascismo que estava em curso já na Europa, né? Passa, por favor. Agora quer falar um pouco, Guilherme? Vamos lá. Bem, agora o meu trabalho agora está bem mais fácil, assim, né? Vamos partir já de várias premissas que já foram apresentadas aqui. Quando chega os anos 30, né, o fascismo ele é uma grande novidade na Europa. E no Brasil a gente viu que ele já não estava mais engatinhando, ele já caminhava, mas ele estava disperso. Vai ser em 32, a partir desse manifesto de 7 de outubro, que vai surgir essa organização chamada Ação Integralista Brasileira, ou AIB, de liderança do Plínio Salgado, um sujeito que participou lá da semana de 22, enfim, um jornalista, enfim, que vai ser talvez o mais destacado líder dessa agremiação, né? Isso vai ser o principal movimento, o principal agrupamento fascista da história do Brasil. E aqui é importante destacar a parte da ação, né? Porque a gente é muito difícil não ficar pensando em relação ao presente e tal, e ao mesmo tempo que é importante, né, estar sempre atento e não achar que o fascismo, assim, existiu só nos anos 30, numa parte específica do mundo, etc, etc, mas é importante estar atento para alguns conceitos, e a parte aqui da ação, ela é fundamental. Lá nos anos 70, por exemplo, assim, né, na história, na ciência política, nas ciências sociais de maneira geral, teve um debate muito importante, assim, para tentar caracterizar as ditaduras que hoje a gente chama basicamente de ditaduras de segurança nacional. E teve muita gente muito séria que na época classificou elas como fascistas, por exemplo. Eu acho que do ponto de vista político era importante fazer essa denúncia, mas depois, com o tempo, enfim, isso acabou sendo revisto. Basicamente,
por 2 motivos. Primeiro, um movimento fascista, ele tem muito a liderança carismática, etc., que fala bem, que é bom orador, que se comunica diretamente com as massas, etc., etc., que é a síntese carnal até de tudo que representa, de todos os ideais que representam aquele movimento. Não é o caso da Argentina, não era o caso do Brasil, alguém poderia dizer que era o caso do Chile. Mas aí eu chego na segunda questão, que eu acho que é a mais importante, e que tem a ver com a parte da ação aqui, que é a mobilização. Um movimento fascista, ele é constantemente mobilizador. O Brasil vai ter lá a sua marcha com a família, com Deus pela liberdade, etc., etc. Consolidado o golpe, não se instiga mais a população a ir para a rua para defender o governo ou o regime. De maneira geral, isso pode ser observado. Não é o caso do fascismo, nem italiano, nem alemão, nem ibérico, né, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial. E aqui no Brasil, a ação integralista brasileira vai se destacar pela sua base hierarquizada, organizada, uniformizada, inclusive, e que fazia constantes movimentos, manifestações de demonstração de força, por assim dizer, né? Quer dizer, Mussolini já tinha feito isso em 22, mas é aquela ideia de ter uma base mobilizada, radicalizada, que quanto mais se radicaliza, mais se mobiliza, e quanto mais se mobiliza, mais se radicaliza, e vai se alimentando ad eterno, assim, né? Isso é muito importante para entender por que isso é, de certa forma, diferente de outros movimentos de direita ou de extrema direita, ou, enfim, contra-revolucionários, chamem como quiser. Júlia, pode passar, por gentileza? Aqui a gente vê uma foto de um comício, né? As camisas são todas verdes, as gravatas pretas, né? Uniformizados, cabelo curtinho, saudações que parecem, né? Enfim, as saudações nazistas. Pode passar de novo. Aqui a gente tem o Plínio Salgado, né? Eu já vou falar um pouco mais do símbolo também. Ele falando, tem até um bigodinho meio sugestivo. Ao lado direito, aqui, o lado esquerdo dele, eu confesso que não sei quem é, mas pela cara a gente pode ver que está imbuído das mais genuínas e bonitas ideias, né, de sociedade, do que ele pensa para o Brasil. Pode passar de novo. Miguel Reale foi uma outra liderança importante, Gustavo Barroso também, que depois vai trabalhar, vai ser cooptado pelo varguismo durante o Estado Novo. E aqui a gente tem o símbolo, né? O sigma, que eu não sei muito bem isso, mas diz que na matemática ele é meio que a soma de várias coisas, por isso que foi escolhido, né? De certa forma é até uma emulação, né, do fascismo mesmo, porque a ideia do fascismo, né, do feixe, que era aquele machado estilizado de vários machados juntos, né, no Império Romano, a ideia de união, de que, né, de soma, de que o indivíduo, ou enfim, a pessoa, ou o machado sozinho, quebra fácil, mas que tu junta todos, e é isso que vai dar unidade, poder de luta, etc., etc. E o Anauê, que é uma saudação, que acho que é, e aí, meu irmão, alguma coisa assim. Tu és meu irmão. Tu és meu irmão, que é em Tupi-Guarani, que é uma dessas idiosincrasias malucas típicas do fascismo, assim, né? Que é uma coisa que, ao mesmo tempo que tem uma racionalidade perversa, é uma miríade de doideira, assim, né? Porque é um movimento que mobiliza pela promessa do futuro.
a gente está criando uma coisa nova, a gente está criando um homem novo, uma humanidade nova, que é unida, que é integral, mas o futuro, ele precisa ser bem parecido com o passado. Ele precisa ser, né, uma visão idílica, idealizada, romântica, né? O Mussolini, né, queria fazer o novo Império Romano. No Brasil a gente não tinha Império Romano, mas tinha Tupi-Guarani. E aí a gente tem essa coisa de esse saudosismo, entre aspas, ele era tamanho que a gente vai ter muitos textos integralistas no Brasil que vão, inclusive, ser contra a industrialização, porque a industrialização é um problema, porque o Brasil ele tem uma vocação agrária, né? Então, tu olha para frente, mas idealizando um passado que precisa se repetir, assim. É muito curioso. Pode passar, Júlia, por gentileza. Aqui, então, falei da AIB aqui, né, as oligarquias tradicionais e, portanto, rurais, né, vão ser uma base social importante, setores mais conservadores da Igreja Católica, o Carlos mencionou um pouco, né, a Guerra Civil Espanhola vai ser um ponto bem importante também, porque talvez o maior Estado católico tenha sido ameaçado seriamente, a Igreja passa a expedir bulas papais, encíclicas, etc., bastante anticomunistas, assim, a partir de 38, 39, por aí. E camadas médias, assim, né, da sociedade brasileira. Falei do Plínio Salgado, e a gente pode falar tranquilamente, é o movimento fascista brasileiro por excelência. Ao mesmo tempo, no iniciozinho de 1935, a gente teve a Aliança Nacional Libertadora, que vai ser muito forte entre o operariado brasileiro, que vai ter também uma base nas camadas médias urbanas e intelectuais, jornalistas, professores. A gente pode dizer que foi, de certa forma, uma frente ou uma associação, ou enfim, uma aliança, como o nome diz, antifascista, e que vai ter uma participação importante do PCB e que vai ter como figura pública, salvo engano, ele eventualmente vai se tornar presidente de honra, o Luiz Carlos Prestes. O Prestes aqui já é comunista, porque durante a coluna Prestes, nos anos 20, ele não era. E ele vai se tornar, enfim, uma figura muito popular, muito conhecida, tem toda uma mitologia em torno desse evento, que é, de fato, no mínimo, espetacular do ponto de vista logístico, do ponto de vista, enfim, é uma história e tanto, né? Ele não participa de 1930, ele vai para a Argentina, vai para a Bolívia. Em 31, se não me falha a memória, depois de entrar em contato com literatura marxista, levada para ele pelo Astrogildo Pereira, que o Carlos mencionou, salvo engano foi o Astrogildo Pereira, um dos fundadores, enfim, do Partido Comunista. Ele vai para a União Soviética e ele volta no final de 34, não me lembro bem, como essa figura muito popular, com o imaginário da coluna Prestes ainda muito vivo, e agora, de fato, sendo um membro, um integrante do Partido Comunista. Pode passar, Júlia, por favor. Aliança Nacional Libertadora, não vou ler tudo aqui, vou só dar umas pinceladinhas. Esse é um manifesto que o Prestes vai escrever em julho de 35, né? Em marcha para a ditadura fascista. O fascismo, repito, era uma novidade e em muitos lugares ele estava na ordem do dia. O fascismo, ao longo dos anos 30, ganhou corações e mentes, e não foram poucos, e não foi só na Europa. Então, assim, a gente vai ter ao redor do mundo, 35, 36, e durante a Segunda Guerra nem se fala, muitas formações de
de frentes, de alianças, de periódicos, publicações de textos avisando do perigo, avisando, enfim, teorizando às vezes o que era aquilo, o que aquilo representava. As classes dominantes que sentem já não poder dominar a vontade de luta das massas, com as armas da brutal reação que tenham sido até hoje empregadas dessa tão falada liberal democracia, marcham ostensivamente a cada dia mais abertamente para uma ditadura ainda mais bárbara, para a ditadura fascista, forma mais brutal, mais feroz da ditadura dos exploradores. Vou pular lá para baixo. Os dois campos se definem, o duelo está travado. Os dois campos se definem cada vez com maior clareza para as massas. De um lado, os que querem consolidar no Brasil as mais brutais ditaduras fascistas, liquidar os últimos direitos democráticos do povo e acabar a venda e a escravização do país ao capital estrangeiro. Desse modo, o integralismo como brigada de choque terrorista reação. De outro, todos os que, nas fileiras da Aliança Nacional Libertadora, querem defender de todas as maneiras a liberdade nacional do Brasil, pão, terra e liberdade para o seu povo. A luta não é, pois, entre dois extremismos, como querem fazer constar os hipócritas defensores de uma liberal democracia que nunca existiu e que o povo só conhece através das ditaduras sanguinárias de Epitácio Pessoa, de Epitácio Bernardes, Washington Luiz e Getúlio Vargas. A luta está travada entre os libertadores do Brasil de um lado e os traidores a serviço do imperialismo do outro. Esse texto repercutiu bastante na época, enfim. O clima está bastante quente, vai ficar ainda mais quente no final de 35, mas antes vou fazer uma pequena digressãozinha. Pode passar, Júlia, por gentileza. Aqui a gente tem, enfim, um desenho, enfim, uma espécie de charge da ANL, e à direita uma representação, uma foto, enfim, de um desses atos integralistas que eram, repito, muito mais comuns do que às vezes a gente pensa, assim, imagina. Pode passar. Para tentar dar uma ilustrada, enfim, né, e trazer um pouco a brasa para minha sardinha, eu trouxe alguns relatos para mostrar como isso foi muito marcante entre as pessoas, entre quem militou nesse período, enfim, e como isso não ficou restrito só apenas a um lugar. Talvez quem, enfim, seja mais interessado e tenha mais leitura e tal, lembre do episódio de São Paulo, da Batalha da Praça da Sé, que eu vou falar daqui um pouquinho, mas ele não foi o único. Ele foi o maior, ele foi possivelmente o mais violento, ele foi o que teve mais cobertura da imprensa, mas mini batalhas da Sé aconteciam o tempo todo. Aqui é um relato da Giulietta Battistioli, que é, enfim, uma das mulheres que eu estudei na minha tese. Ela era uma operária, trabalhou quase toda a vida dela na Renner, morou quase toda a vida dela no Navegantes ou no Passo da Areia, né, na zona norte de Porto Alegre. Ela era comunista, ela foi eleita a primeira vereadora de Porto Alegre em 1948, e ela, em 1989, ela deu uma entrevista para o pessoal do NPH, do Núcleo de Pesquisa e História da URGS, que foi publicada como esse livro, Adorável Camarada, que é uma entrevista de história oral dela, contando um pouco da trajetória dela. E ela diz assim: os integralistas eram muito fortes ali no Navegantes. Tinha o mestre da seção de corte dos alfaiates, que era um chefe também, ele tinha na casa dele o emblema, o Sigma. Ele trabalhava com a camisa dos integralistas, e tinha também umas italianas que trabalhavam no Renner e moravam ali perto do Renner também, naquela que ficava a Roseira Brasileira, né, na rua que ficava a fábrica Roseira Brasileira. As mulheres, as moças e a velha trabalhavam lá e iam vestidas também de integralistas, que eu sempre tinha de passar e dizer alguma coisa para elas, dar um chacoalho nelas. Às vezes dava vontade de atirar a escada abaixo. Tinha raiva daqueles integralistas mesmo, era antifascista. Isso que ela está se referindo certamente aconteceu nos anos 30, no máximo 37 ou 38.
Essa entrevista dela é mais de 50 anos depois, entende? Esse é um livro que tem, sei lá, 100 páginas, eu acho. Ela tá, enfim, contando as coisas que ela mais... É claro que tem uma entrevista, que tem, né, toda uma questão de troca e de direções e etc., mas 50 anos depois, isso ainda foi muito marcante na memória da Julieta. E assim, a Renner, nessa época, tinha um time de futebol, tinha o Renner, que tinha lá o seu estádio, e que mais de uma vez, eu acho que eu não sei se é esse que ela se refere, mas é um dos filhos do AJ Renner, né, do Renner pai e tal, ele emprestava o estádio para a realização de comícios dos integralistas, assim. Então, de fato, deve ter sido algo bem marcante, assim, na trajetória dela e de muitas outras trabalhadoras e trabalhadores daquele período que, enfim, viveram uma conjuntura absolutamente radicalizada e que, quando o calo aperta, enfim, os patrões, de maneira geral, fizeram a sua escolha muito, muito evidente, assim. Pode passar de novo, por gentileza, Julia? Tinha um antes, eu acho, não, deixa eu ver, pula mais um para frente. Tá, eu vou, pode ser aquele e depois volta, isso aí. Isso aqui aconteceu em Recife, 9 de setembro, tá? No dia 8 de setembro, os integralistas combinaram de fazer um ato para comemorar a independência do Brasil. Naquela época, os fascistas gostavam de sair na rua para comemorar o 7 de setembro. E o jornal, percebam o subtítulo, tá? Comício integralista de ontem. Elementos estranhos procuram perturbar os oradores inscritos, estabelecendo-se tumultos. O problema não é que teve um comício fascista em Recife. O problema é que foram tumultuar esse comício fascista pacífico. Termina assim a notícia, né? Parênteses, o Diário de Pernambuco era, e salvo engano ainda é, o jornal de maior circulação de Pernambuco. Por fim, terminando o comício, entraram em forma os integralistas e rumaram para sua sede pela Rua da Imperatriz, entoando o hino nacional brasileiro, sem embargo do que ainda foram alvo de novas vaias por parte de seus adversários. Ao que nos consta, apenas um ferido recebeu socorros da assistência pública, o auxiliar do comércio, Sr. René Macedo, integralista, que apresentava contusões generalizadas produzidas por, não deu para ler, de automóvel sem gravidade. Imagino que seja uma batida, uma pechadinha, enfim, uma pequena agressão de automóvel. Pode daí voltar para o anterior, Júlia, por gentileza. Mas, enfim, se procurar, por exemplo, na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, vai se achar vários pequenos tumultos, vários pequenos conflitos. Nenhum foi tão grande quanto esse aqui, a Batalha da Praça da Sé, ou a Revoada dos Galinhas Verdes, né? O jornalista, humorista, etc., Aparício Torelli, o famoso Barão de Tararé, chamava os integralistas de Galinhas Verdes por causa do uniforme. Ele era diretor desse jornal aqui, o Jornal do Povo, e ele que fez essa icônica manchete depois sobre o conflito, né? O integralista não corre, voa, né? Ele faz essa provocação. O que aconteceu? O Carlos mostrou para a gente lá que 7 de outubro de 1932 teve o Manifesto Integralista que marca o início do movimento. Outubro de 34, os integralistas convocam uma grande manifestação, um grande ato na Praça da Sé, no centro de São Paulo, para comemorar os 2 anos de existência. 3 grandes grupos ou já existiam ou se formam um pouco antes para agir, para tentar
impedir que esse comício ocorra. E assim, aqui é polêmico, vou tentar fazer um geralzão, porque cada uma dessas organizações, meio que, quando conta essa história, se conta como sendo mais importante que as demais. Não é o meu objetivo aqui fazer juízo de valor em relação a isso, pelo menos. A gente vai ter o PCB fazendo a sua frente, que era o Comitê Antiguerreiro, o PCB em 34 ali vivendo uma fase de bastante sectarismo, salvo engano, acho que é desse momento, né, que os militantes, enfim, filiados eram proibidos de ter relações com trotskistas, por exemplo. A gente vai ter o Comitê Antifascista da FOSP, a Federação Operária de São Paulo, que era ainda basicamente um reduto, de certa forma, dos anarquistas, né? O Carlos mencionou no início, né, a participação, a importância deles nos anos 10, nos anos 20. A partir dos anos 20, eles vão começar a minguar, de certa forma, basicamente por 3 razões. Assim. Primeiro, uma repressão brutal, obviamente. A gente vai ter morte, prisão, deportação dessa galera. Segundo, a concorrência dos comunistas, né? O PCB, quando é fundado em 22, ele atrai muitos militantes que vinham das fileiras anarquistas. E, por fim, o aumento esse processo de legislação, né, o Estado está legislando sobre o trabalho. De maneira geral, a maioria dos grupos anarquistas é hesitante, porque como não vê o Estado com bons olhos, acaba não sabendo muito bem como se posicionar diante disso. E boa parte dos trabalhadores e trabalhadoras vão dizer, não, mas ok, um dia pode ser que a gente detone o Estado, mas agora eu preciso de férias. Agora eu preciso de um salário mínimo. Né? Agora eu quebrei um braço, eu preciso acionar a companhia seguradora. Mas a FOSP talvez fosse ainda, enfim, um grande reduto. E a Frente Única Antifascista, que é muito bom, né? Porque ela é a única e vocês estão vendo que tem 3 aqui, né? LC, né? A Liga dos Comunistas, que eram os trotskistas, e o PSB, lá, enfim, existiram vários PSBs ao longo da história, mas o Partido Socialista Brasileiro. Esses 3 grupos se organizam para ir até a Praça da Sé e impedir que a manifestação ocorra. Ela começa, enfim, e começa porradaria, tiro, a gente vai ter 7 mortos, né, pelo menos 30 feridos, a gente não tem um número oficial, a maioria desses mortos são integralistas, morre polícia também, e o fato é que a manifestação dispersa, os integralistas saem, e do ponto de vista da história do movimento antifascista brasileiro, isso é um episódio bem marcante, porque foi vivido, contado, encarado, noticiado como uma grande vitória. E os integralistas ficaram, por um bom tempo, inclusive, com uma pecha de covardes, de medrosos, né? Que se falam que são muitos, eles gostam de dizer que são milhares, milhões, enfim, mas que quando aperta, eles fogem. Pode pular, Júlia, mais 1 e 2. Aí. Não, isso. Bem, é integralista, é a Aliança Nacional Libertadora, a Batalha da Praça da Sé, o clima está muito quente e muito radical. Na Europa nem se fala, as notícias não param de circular. E aí, em novembro, a gente vai ter um episódio muitíssimo peculiar, que a gente, enfim, poderia ficar horas falando sobre isso, mas não vamos. Basicamente, a gente tem um levante de setores radicalizados do tenentismo e do Partido Comunista, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro, basicamente. Esse levante é fracassado, quase todos eles são presos, e o Estado brasileiro, o governo Vargas, vai aproveitar para começar a fechar mais o regime, porque, bueno, estamos sendo atacados,
O comunismo está aí, e a gente vai ter que fazer alguma coisa a esse respeito. Tem vários trabalhos mais de história social mesmo, de analisar, enfim, ata, registro de prisão, que mostra que a partir de 1935, muitas capitais, especialmente, já vão ter situações muito parecidas de vigilância, de repressão, de prisão, com o que viria a ser o Estado Novo 2 anos depois. Plano Cohen, né? A farsa que se inventa para dizer que o comunismo internacional tinha planos para o Brasil, sendo que quase todos os líderes comunistas estavam presos, né, no Brasil desde 1935. Muito importante, Cohen, assim, poderia ser plano Silva, poderia ser plano Teixeira, poderia ser plano, sei lá, Miller, é plano Cohen, porque opera no mesmo diapasão do nazismo. É a conspiração internacional comunista judaica. Quem formula isso? General Olímpio Mourão Filho, que era um integralista, né? Pode pular, Júlia, por gentileza. Em novembro de 37, o Vargas vai fechar o regime, vai fechar o Congresso, começa o Estado Novo e, num primeiro momento, os integralistas vão apoiar a iniciativa. Existe, de novo, todo um grande debate se o Estado Novo é fascista, se o Estado Novo não é fascista, se a gente pode chamar, se não pode chamar. De início, assim, para tentar dar um mega resumo, e quando eu digo eu e boa parte da historiografia, achamos que não se aplica, que não é possível se aplicar. Pela questão da mobilização, né, pela questão de uma massa mobilizada, radicada, disposta sempre a, enfim, seguir o líder, a questão da industrialização, enfim, tem vários pontos que eu acho que é claro que a propaganda é parecida, é claro que tem inspiração, é claro que é um regime autoritário pra caramba, mas, CLT é fascista. CLT não é fascista. Isso aí inventaram para justificar o que havia nos anos 90 no Brasil. CLT, o C é consolidação, não é criação. A gente está vendo aqui, desde que o Carlos começou a falar, que o negócio está vindo no mínimo desde 1917. E a CLT, quando enfim, entra em vigor, tem 921 artigos. A Carta de Lavoro do Mussolini tinha 30. Então, não embarquem nessa. Mas é claro, é um dispositivo para disciplinar, regular, enfim, manter o trabalhador quieto, feliz, não incomoda, e não é para ficar, enfim, mobilizado, pensar em baderna, anarquia, essas coisas todas. Tanto acho que não é fascista, que os integralistas rapidamente ficam desgostosos com os rumos do governo, porque eles achavam que eles iam ser os caras, iam ter todos os ministérios, iam ser aliados de primeira hora. Em 38, eles tentam dar um golpe no Vargas, e aí o Vargas fecha a AIB, o Plínio Salgado vai se exilar em Portugal Portugal do Salazar fascista, e ele vai, enfim, dar uma repaginada no movimento, fazer um rebrand que a gente vai falar daqui um pouquinho. Já estou encerrando, dado o adiantar da hora, pode passar, Júlia. Um novo antifascismo. Ok, Estado Novo, ditadura, regime autoritário, e de fato começou a Segunda Guerra Mundial. O que é ser antifascista agora? O que foi, o que representou ser antifascista naquele Brasil, naquele momento? Primeiro, pressionar para que o Brasil entrasse logo na guerra e ao lado dos aliados, né? Ser antifascista é combater o fascismo. Nesse momento, o fascismo precisa ser combatido na Europa, no norte da África, contra as tropas italianas e contra as tropas alemãs, fundamentalmente. Primeira coisa, que acaba acontecendo, né? A gente vai ter, inclusive, muitos comunistas vão se alistar e vão participar da FEB, né? O Carlos, por exemplo,
tem uma situação do Gorender, que o Gorender está trocando provocações, enfim, com o cara, acho que era um militar até, ele escreve, os comunistas querem que o Brasil entre na guerra porque não vão ser eles que vão lutar. Ah, então, beleza. Os caras vão lá e se alistam e vão para a Itália lutar, né? Vão participar da FEB. Em abril de 45, pressão pela libertação dos presos políticos, né? A anistia desses presos políticos ocorre em 45, presos que foram, enfim, recolhidos ao longo de todo o Estado Novo, mas muitos que estavam presos desde 35, desde o Levante, em Fernando de Noronha, que era uma ilha presídio, enfim, né? O Prestes ficou 10 anos preso, por exemplo. E a linha, enfim, política do PCB nesse momento, por exemplo, vai ser a da União Nacional, que eles dizem que é uma união contra o fascismo. O fascismo foi derrotado militarmente e agora ele precisa ser derrotado politicamente, ideologicamente, e para isso é preciso que todos os setores progressistas, esclarecidos, democráticos, antifascistas se juntem para, enfim, reconstruir o Brasil, mas reconstruir, em última instância, um mundo sem o fascismo. Pode passar, Júlia, por gentileza. E aí a provocação final, né, para a gente já ir se encerrando, que era o epílogo que a gente colocou. Como seria um antifascismo sem fascismo, né? O que aconteceu? Terminada a Segunda Guerra Mundial, o fascismo, enquanto ideologia, entra em declínio, é escorraçado, é feio, é cafona dizer que é fascista, porque foi derrotado militarmente e logo que termina a guerra já se sabe o que aconteceu na Alemanha, já tem registro de campos de extermínio, isso depois dos anos 50, com os julgamentos, com os tribunais de Nuremberg, assim, o mundo viu o que é o fascismo na sua mais pura essência. Mas existem fascistas, só que eles não podem mais usar esse crachá, porque não é mais legal. Então a gente vai ter o reforço dos aspectos morais, dos aspectos religiosos, em oposição em última instância, sempre ao comunismo. Ah, mas o João Goulart não é comunista. Não, ele é sim. Ele é porque ele não é conservador o suficiente, ele não é católico o suficiente, a mulher dele é muito nova para ele, então ele é sim um comunista. De certa forma, o fascismo no pós-guerra, no mundo, mas especialmente no Brasil, vai assumir uma forma de uma espécie de cão de guarda ideológico que os países de quase todo o Ocidente vão alimentar um pouquinho e depois parar, como forma de combater, minar a influência do comunismo dentro das suas fronteiras, mas aqui comunismo lato sensu, qualquer coisa que eles achassem que era comunismo, porque, enfim, a partir da Guerra Fria, o comunismo vira o bicho-papão, o velho do saco, e os textos que são escritos por integralistas e por setores da igreja, inclusive, é quase nesses termos, assim, é dizendo que a União Soviética é pior do que Sodoma e Gomorra, é dizendo que as mulheres da União Soviética são prostitutas, entre outros termos menos apropriados para esse espaço. Então, assim, aquela ideia da cadela do fascismo estar sempre no cio é um pouco isso. É ser antifascista sem o fascismo, e me parece que havia essa clareza no momento, ok, mas existem fascistas ainda, e a gente está vendo como eles se movimentam, que organizações eles conseguem ou ter para si, ou ingressar, se isso é um problema, isso não é. E aí, por fim, agora sim, acho que é o último slide, Julia. O que aconteceu com os integralistas? Plínio Salgado volta de Portugal, ele percebe que a aliança com o catolicismo é uma boa sacada,
e ele vai fundar um novo partido, o Partido da Representação Popular, o PRP. Aqui vocês podem ver um cardzinho, né, um flyerzinho dele, de quando ele concorreu à presidência da República. Ele foi eleito deputado federal algumas vezes, 2 ou 3, se não me falha a memória, e em 1955 ele concorreu a presidente da República. Fez 8% dos votos, não é pouco não. Enfim, teve estados que ele fez mais de 20%. Reparem, né, a mão vermelha com o punhal para cravar no Brasil e a mão verde impedindo que o comunismo se finque, né, suas garras, suas armas no Brasil. Um indígena, porque afinal de contas Anauê, mas é muito curioso, porque num primeiro momento eles vão negar esse passado integralista. Não, isso aí ficou para trás, isso, os anos 30 foram doido mesmo, agora nós somos um partido democrático, eleições, tem nada disso aí. Com o tempo, na medida em que novamente a conjuntura vai se radicalizando, a gente tem militares ouriçados, tentativa de golpe 54, 55, 61, o PRP vai retomando o seu passado integralista, volta a reivindicar o seu passado integralista. Em 64, obviamente, eles são entusiastas de primeira hora do golpe, eles pensam, bueno, agora enfim chegou a nossa vez, e não chegou, né? O PRP foi colocado na ilegalidade como todos os outros partidos, e o Plínio Salgado, enfim, continuou sendo uma figura absolutamente periférica, né, em relação aos objetivos que ele, enfim, e que seus seguidores tinham. Se o Carlos quiser fazer uma última consideração final, fica à vontade, eu paro por aqui e aguardo, enfim, manifestações, perguntas, críticas, moedinhas de Sigma que eu vi que estão rolando aqui no chat, essas coisas todas. Obrigado. Falei demais, só tenho a agradecer. Acho que vamos... Quero ouvir o pessoal. Pode desligar a câmera, por favor. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção.